Bom dia. Hoje, quinta-feira, né? Essa aula vai ser aula de português. E nós estávamos, há umas 2 aulas atrás, nós estávamos trabalhando pesquisa, né? Artigo científico. Vocês fizeram umas atividades e hoje nós começamos a corrigir ontem, mas não terminamos. E hoje nós vamos dar sequência nessa correção da atividade e começar uma nova matéria, tá? Se der tempo. Então, eu vou levar vocês para a página 26, acho que é 28 da apostila, para nós continuarmos a correção do que ficou de ontem que não deu tempo, tá? Então, abram a apostila de vocês, façam a correção também, veja o que errou, por que errou. Se tiver dúvida, pergunte, não pode ficar com dúvida em hipótese alguma, tá bom? Nós havíamos feito a questão número 7, né? Até o pessoal leu os textos lá. A turma me ajudou a ler o texto, né? Eles leram o texto sozinhos, me ajudaram na aula. E essa pergunta número 7, só para retomar, a pergunta era se uma pesquisa poderia ser feita por pesquisadores de diferentes países. Sim. E tinha que encontrar, identificar nos dois textos, cérebros conectados e toque real, para identificar se essa afirmativa realmente era verdadeira. E aí a gente achou lá no texto 1, né? Acho que está no primeiro parágrafo, que identifica que dois Brasil e norte-americanos trabalharam junto nessa pesquisa, que é o Cérebro Conectados, e também no texto 2, no segundo parágrafo, se eu não me engano, também mostra que o trabalho foi feito por duas equipes de países diferentes, tá? Então, era isso que tinha que colocar e tinha que retirar o trecho que comprovasse essa afirmativa de que a pesquisa poderia ser feita por países diferentes, tá? Então, vamos para número 8, ainda ligado aos textos, né, os textos científicos lá. Homens e mulheres que no mercado de trabalho exercem a mesma função ganham salários equivalentes, ou seja, iguais, tá? Busquem fontes confiáveis, diferentes dados que comprovem ou refutem essa hipótese e registrem. Infelizmente, a mulher ainda, a gente está falando de modo geral, tá? Tem algumas particularidades que a mulher às vezes ganha mais que o homem, né? Mas, de modo geral, ainda a mulher ganha menos que o homem, tá? E aqui indica, não sei se aqui indica, mas o IBGE, se vocês acessarem lá, o IBGE é uma fonte de pesquisa confiável e que vai estar falando sobre isso, tá? Eu pesquisei, embora eu já sabia disso tudo, né? Mas tinha que pesquisar em um site. Então eu pesquisei e eu achei lá a seguinte resposta lá. De forma alguma, não, essa aqui é minha, tá? De forma alguma a afirmativa é verdadeira, tá? De forma alguma. Eu não vou falar assim, discordo ou concordo. Lembra lá do modalizadores, né, para começar essa questão. Então, eu coloquei assim, de forma alguma, essa afirmativa é verdadeira. Segundo o estudo feito pelo IBGE, mostra que mulheres ganham menos do que os homens em todas as ocupações selecionadas na pesquisa. Mesmo com uma queda na desigualdade salarial entre 2012 e 2018, os trabalhadores ganham, não, salarial entre 2012 e 2018, mesmo que houve uma queda nessa desigualdade, né? As trabalhadoras ganham em média 20,5% menos que os homens no país. Essa pesquisa que eu fiz foi no IBGE e lá mostrou, foi uma pesquisa que foi feita de 2012 a 2018. Gente, eu só vou tirar o som aqui que está perturbante. Pronto. Foi feita entre 2012 a 2018 e mostra que a mulher, mesmo que teve uma queda nessa desigualdade social, a mulher ainda ganha menos que o homem. E pela pesquisa feita pelo IBGE, ela ganha 20,5% a menos que o homem. Isso
em todos os em todas as ocupações selecionadas naquela pesquisa, em todas, não teve nenhuma daquelas categorias que foram selecionadas pelo IBGE que mostrou que a mulher ganhasse mais que o homem. Pelo contrário, ela ganha mais, menos que 20, chega a ser uma desigualdade de pouquinho mais que 20% salarial da mulher para o homem. Isso ainda acontece, tá? E veja que não é uma pesquisa tão antiga, foi entre 2012 e 2018, teve aí uma queda assim, nessa desigualdade, porque essa desigualdade chegou a ser bem maior, ela diminuiu, mas ainda a mulher fazendo a mesma ocupação que o homem, às vezes trabalhando até mais que ele, ela ainda ganha menos, tá? Então, cada um fez sua pesquisa. Se quiser falar a pesquisa, eu abro o áudio para vocês. Professor, eu quero comentar minha pesquisa. Coloca aí para mim, escreve aí que eu vou ler e eu libero o seu som para você ler a sua resposta, se você quiser, tá? Mas é interessante que você pesquise isso, um site indicado que é confiável, que eu busquei lá, foi no site do IBGE, tá? E lá mostrou essa pesquisa aí. Então, vamos lá, continuando. Considerando, mas o que é importante aqui nessa resposta, voltando nela? Você tem que usar aqueles atenuantes lá, os modalizadores, que eu mostrei lá quando eu dei aula sobre pesquisas. Não vai usar eu concordo, eu discordo, você tem que usar outros mecanismos. Nesse caso de refutar, né, de contrariar, eu coloquei de forma alguma, eu não vou falar eu discordo, não pode, tá? Não quando você vai referir-se a uma pesquisa. Continuando agora, questão 9. Considerando que uma hipótese foi levantada previamente, qual foi o gênero de pesquisa realizado no exercício anterior? Ela foi empírica, né? Que vai, às vezes, refutar uma outra pesquisa ou concordar com aquela outra pesquisa, tá? Então, ela é empírica. Tá lá na. Deixa eu ver se eu consigo achar, gente. Eu sei que eu vou demorar um pouquinho, mas só para mostrar aqui para vocês. Só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo de modo mais rápido. Só um minutinho, só para mostrar para vocês. Eu acho que é mais ou menos aqui. Só um minuto. Está chegando. Aqui, ó. É a pesquisa empírica. Qual pesquisa aquela na questão lá se encaixa nessas aqui, né? A pesquisa empírica é aquela que, em vez de é aquela em que se analisa uma hipótese, validando-a ou não, tá? Então, é o que nós fizemos em questão da questão salarial da mulher e do homem, né? A desigualdade ali salarial de gênero, tá? Por isso que ela é empírica, tá? Nós não validamos essa questão, não pode falar que ganha igual, porque não ganha, gente. Pesquisa nenhuma mostra isso, tá? Não ganha igual. Então, a gente não validou aquela afirmativa, tá? Por isso que ela é uma pesquisa empírica. Então, continuando aqui. Olha lá, tá? Continuando, então. 10. Os passos principais de um método científico incluem observação, formulação de hipótese, parte experimental e conclusão. No entanto, outras partes podem ser incorporadas ao desenvolvimento de uma pesquisa, como controles, variáveis e dados. A parte que se refere a testar a hipótese levantada é o quê? É a parte experimental. Já está falando, é a parte de teste, né? É o que vai testar aquela hipótese levantada naquela pesquisa. Como que chama essa fase? Essa fase é a fase experimental, tá? Que vai testar. Então, você vai fazer o experimento, ok? Continuando, então.
Nós temos aqui, né, vamos ler a questão primeiro, para depois ler esse trecho aqui. Alguns textos de divulgação científica mesclam linguagem popular e científica, tornando-se assim acessível a todos os tipos de leitor, como alguns textos jornalísticos. Releia o trecho abaixo de Cérebros Conectados e faça o que se pede. Então, ó, qual que é a questão central que nós temos que observar no texto? O tipo de linguagem. Ó. Cientistas mesclam linguagem popular e científica. Esse termo científico é aquilo que a gente fala que tem termos técnicos, né? As pesquisas normalmente aparecem termos técnicos, que é próprio daquela área lá. Então, é isso aqui. E a linguagem popular, vocês conhecem muito bem, porque vocês utilizam muito ela. Então, vamos lá. É isso que nós temos que observar nesse trechinho. O cientista responsável por transmitir o comando, o engenheiro de computação Rajesh Rao, teve sua cabeça coberta com eletrodos ligados à máquina de eletroencefalografia, que capta os sinais elétricos cerebrais. Do outro lado do campus da Universidade de Psicologia, André Stocco teve um aparelho de estímulo magnético cuidadosamente preso do lado esquerdo do seu cocuruto, na região precisa correspondente ao córtex motor direito, que cuidadosamente é a parte do cérebro que comanda a mão direita. Então vamos lá para a pergunta. Retire do trecho um exemplo de palavra ou expressão que seja mais popular e outra que seja mais científica. Então, eu tenho duas coisas pelo jeito aqui para fazer. A primeira, eu tenho que usar uma linguagem que é mais popular e a outra que é científica, tá? Explique brevemente, com base no texto, o que significa cada uma dessas palavras ou expressões selecionadas. Então, aqui, ó, a primeira palavra que aparece, deixa eu ver se eu consigo deixar em negrito. Sim. É essa aqui, ó, eletroencefalografia. É um termo técnico, tá? Usado dentro da área da ciência, dentro da área da pesquisa, e essa é aquela linguagem científica. Então, eletroencefalografia é uma linguagem científica, tá? O que é esse eletroencefalografia, tá? Esse é um procedimento em que se faz, né, até está dando uma explicação aí nesse próprio texto, é um procedimento que se faz a captação, a capacitação, tá? De sinais cerebrais que são transformados em traços, né? Que podem ser vistos ou pelo computador ou pelos papéis. Então, eles vão transformar esse eletroencefalografia, ele vai captar, tá? Esses sinais cerebrais que são transformados em traços que são vistos através ou da máquina, do computador, ou através de papéis, tá? Então, é isso aqui, eletroencefalografia. Esse é um termo técnico, é um termo científico. E agora nós temos que achar uma linguagem popular. Tem aqui, ó, essa parte aqui. Eu acho que alguns já ouviram falar, né? Minha mãe falava muito isso. A gente, quando era eu, bom, na minha idade, eu tô para lá da minha idade, mas era comum a gente falar, ai, bati o cocuruto, né? A gente até falava errado, falava cocoruto, né? Cocuruto. Era muito comum. Hoje eu já não escuto mais ninguém falar assim, ok? Mas esse cocuruto é uma linguagem coloquial, é uma linguagem popular, é uma linguagem informal. É diferente da linguagem científica, do termo científico que a gente acabou de ver ali. Tá? E o que é esse cocuruto? Que é uma linguagem popular, que é uma linguagem coloquial, que é uma linguagem informal, tá? É a parte superior da cabeça, ok? O cocuruto é a parte superior da cabeça, ok? Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, eu volto à questão e retomo ela com vocês, certo? Isso aqui é parte de redação, então nós vamos deixar para lá. E aí vem essa questão aqui, ó. A 2 tem que fazer. Essa aqui eu falei, a 1 dessa página, a 1 da página 29, eu pedi para não fazer porque é parte de redação, tá? Então nós vamos fazer a número 2.
discorra sobre o que compõe cada uma das seguintes partes. O que é resumo, o que é introdução, o que é desenvolvimento, o que são as considerações finais e as referências bibliográficas. Gente, isso aqui tem tudo na teoria. Tá lá na teoria, eu vou ver se eu consigo voltar lá. Eu sei que eu vou me perder em algum momento, mas eu chego lá. Só um minuto. Tem tudo aqui. Só que assim, você não vai copiar igualzinho, né? Você vai ler, entender e responder. Eu depois vou responder de uma forma mais sintetizada, tá? Mais curta. Então, aqui tem lá resumo, tá? São expostos em tema da pesquisa, o objetivo central do estudo, desse tema, a metodologia utilizada e os principais resultados obtidos a fim de oferecer aos leitores uma ideia geral do objetivo da pesquisa antes da leitura do artigo, tá? Então, qual que é a primeira parte que vem? O que é um resumo, gente? Mas antes tem a introdução, não tem? Deixa eu ver aqui. Não, a introdução vem depois. Primeiro é o resumo mesmo, depois vem a introdução, depois vem considerações finais, tá certo. Então, o que é o resumo, tá? O resumo apresenta brevemente o que foi realizado na pesquisa, onde é exposto o tema, onde é exposto o objetivo central dessa pesquisa, onde é exposta a metodologia utilizada e também os principais resultados obtidos diante dessa pesquisa, tá? Sempre com o objetivo de fazer o leitor ter uma ideia geral dessa pesquisa, ok? Esse é o resumo, tá? E a introdução. O que é a introdução? Aqui tem, tá? Nós temos aí na introdução, vai apresentar o tema, né, que é a pesquisa, uma justificativa, os objetivos, a metodologia, referencial teórico, mas resumindo, o que é a introdução? A introdução é o que possui o tema, a justificativa e os objetivos. A introdução ela vai apresentar o tema, a justificativa e os objetivos obtidos nessa pesquisa, tá? É o resumo aí da introdução. Depois nós temos as considerações finais e depois. Primeiro é o desenvolvimento. Depois nós temos desenvolvimento. O que tem que ter no desenvolvimento? O que é esse desenvolvimento? O desenvolvimento, né, ele é o que apresenta os detalhes da realização da pesquisa e os resultados obtidos nela, tá? Então, o que é a parte do desenvolvimento? O que vai trabalhar nessa parte de desenvolvimento na hora de montar o texto? Ali, nesse momento, na hora que você faz a parte de desenvolvimento do texto, você vai apresentar os detalhes da realização dessa pesquisa e os resultados obtidos com ela, tá? No desenvolvimento, você vai apresentar isso aí. E depois tem as considerações finais. O que são as considerações finais? O que tem que fazer nela? Nessa parte, quando você chega na parte das considerações finais de uma pesquisa, você apresenta a conclusão dessa pesquisa, tá? Qual foi o resultado? Você vai apresentar a conclusão, o resultado de toda essa pesquisa, ok? E essa parte aqui, que é as referências bibliográficas, você apresenta todas as fontes utilizadas ao longo da sua pesquisa, você vai citar aí, tá? Todas as fontes utilizadas desde o início da sua pesquisa até o final dela. Você vai citar nas referências bibliográficas, certo? Então, aí nós temos a parte que pede lá, que é o resumo, o que é o resumo, né? Explicar o que é o resumo, o que é a introdução, o desenvolvimento, as considerações finais e as referências bibliográficas, certo? Quem se perdeu, ó, acho que está na página 20, se eu não me engano. Na página 20, ó. Começa na 19. Vamos voltar para a questão. Só um minuto. Opa, é aqui, né? Página 30. Então, vamos lá. O 2 já foi respondido, agora a questão 3. Os principais veículos de circulação do artigo científico são o quê, gente? São revistas especializadas
e acadêmicas, tá? São nesses veículos de comunicação que vai sair o artigo científico, ok? Então, vamos lá. Isso aí já foi falado bastante também. Qual a importância de se produzir um artigo científico? Gente, é muito importante divulgar um artigo científico para que as pessoas possam adquirir, por meio desse artigo científico, o conhecimento, né, diante daquela pesquisa realizada. Então, por que se divulga um artigo científico, tá? O artigo, aliás, qual que é a importância de se produzir um artigo científico? É importante para divulgar o conhecimento adquirido diante daquela pesquisa realizada. O que concluiu com aquela pesquisa? Qual foi o resultado obtido naquela pesquisa? Isso precisa ser divulgado para a população, para que ela tenha conhecimento, tá? Então, isso é muito importante. É importante para divulgar o conhecimento adquirido por meio da pesquisa, tá? Por isso que é importante escrever, se produzir um artigo científico. Sim, na elaboração de um pôster com base em um artigo científico, em que consiste, na sua opinião, a maior dificuldade? Antes de vir para cá, eu vou interromper, tá? Porque aqui está falando de outro assunto agora, que parou de ser o artigo científico, mas nós também temos o pôster científico, que é muito importante. E eu montei um slide para explicar brevemente, porque não é difícil, tá? Mas antes de mostrar isso, deixa só eu mostrar um exemplo. Eu acho que vai ficar mais fácil vocês entenderem na hora que eu estiver explicando, um exemplo desse pôster, tá? Só que é um pôster científico, tá? Só vim aqui na teoria rapidinho. Tá bem aqui, ó. Esse é um exemplo, tá? Ele vai estar disposto, ele tem um tamanho certo, tá? Para ser trabalhado. Ele não é muito grande, ele é normal, não é grande, ele tem um tamanho que normalmente é padrão, ok? E ele é dividido assim. Esse é o pôster científico, tá? No cabeçalho, o que tem que constar no alto dele? O título do trabalho, nome do autor ou lógico que vai pesquisador normalmente mais de um, né? O nome dos autores, o local onde o trabalho foi realizado, a instituição em que foi realizado esse trabalho. Então, esses dados, eles vão aparecer logo no início desses pôster. É um pôster científico, ok? Depois vem a introdução, o primeiro passo que eles vão colocar, expor esse pôster é a introdução. Logo em seguida vem os objetivos, a metodologia, os resultados obtidos através dessa pesquisa que eles realizaram, as considerações finais, tá? Que é o resultado da conclusão também, referências bibliográficas, que nós já vimos tudo ali atrás, né? Aqui apresenta, as considerações finais apresenta também aqui mostra todos os resultados obtidos. As considerações finais mostra o resultado final de todos os resultados de cada pesquisa que foi feita. Aí nas considerações finais mostra o objetivo final, tá? Qual que é a ideia? Que chegou? Que conclusão que chegou com aquela pesquisa? É colocado nas considerações finais. Os resultados obtidos são os resultados que vão sendo obtidos ao longo dessa pesquisa. Vai aparecer você vai fazendo a pesquisa, dá um resultado, você testa de novo, pode dar um outro resultado, aí vai colocando aqui. E esse é o resultado final da pesquisa, é a conclusão da pesquisa, tá? É a conclusão que chegou nas considerações finais. Depois vem as referências bibliográficas. Só que a maior dificuldade, já respondendo aquela pergunta, é colocar todas essas informações. Às vezes uma pesquisa leva 2, 3, 4 anos para ser feita e tem que colocar todas essas informações aqui, nesse diâmetro aqui de exposição desse tema, né? nesse plástico, nesse papel. Então, tem que expor aí. Então, a maior dificuldade que tem, né, de quem faz uma pesquisa e vai expor em um pôster, é sintetizar, ou seja, é reduzir
toda essa informação obtida de acordo com o espaço disponível que o pôster dá para ele. Então, é muita informação, é muita coisa, mas eles têm que pegar, resumir, eles têm que reduzir, eles têm que sintetizar, ou seja, abreviar todas essas informações e colocar aqui. Tá? Nesses pôster, como que é feito? Bom, os autores colocam lá, expõem, as pessoas vão passando, vão olhando, e eles ficam, ele ou eles, né, ficam do lado, e as pessoas fazem as perguntas e eles vão explicando aqui de acordo com o que está com as informações colocadas no pôster. Então, o pôster não fica lá sozinho. Um dos autores, alguém deles responsáveis, vai estar ali do lado para responder as perguntas. Ele não fica exposto sozinho, tá? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Agora eu vou compartilhar aqui o pôster, tá? Pronto, vamos pôr a apresentação de slides. Só um minuto. Isso, então vamos lá. O pôster, o que ele significa? A exposição sintética, tá? Porque é de um trabalho acadêmico impresso em cartaz, acompanhada de uma apresentação feita pelos autores ao público que deles se aproxima. Então, esse pôster vai estar colocado lá, esse autor ou esses autores estarão do lado, as pessoas vão circulando ali, vão fazendo perguntas e eles vão explicando ali, ok? Deixa eu só mudar aqui. Aí. Normalmente, o pôster é impresso e pendurado ou colocado em um local pré-determinado pelos organizadores do evento científico, tá? Ali pode estar vários pesquisadores, vários pôsteres expostos ali, e as pessoas vão andando por ali, vão lendo e vão... o que achar muito interessante, vai parar, vai perguntar para esses autores da pesquisa, é bem legal. É bem curto em razão do espaço limitado, vocês viram lá. Aqui, ó, eu coloquei mais ou menos um tamanho padrão, tá? O tamanho do pôster costuma respeitar o padrão de 90 centímetros de largura por 120 centímetros de comprimento. Então, você pode ver que não é grande para expor uma pesquisa científica, tá? Às vezes a pesquisa leva anos para ser feita e você vai expor num pôster científico. E aí o espaço é delimitado, né? É um padrão. Ah, pode ter menor, pode ter maior? Pode, mas o padrão é esse aqui, tá? É 90 centímetros de largura e 120 de comprimento. Então, você vê que o pôster é um tamanho pequeno para tanto conhecimento ali adquirido diante da pesquisa, tá? Bom, pôsteres não são autônomos como artigos científicos, porque precisa de uma pessoa do lado para estar explicando aquela pesquisa, tá? O artigo científico é divulgado lá nas revistas especializadas ou acadêmicas, né? Ou periódicos, só que a pessoa lê, entende, acabou, não tem ninguém ali para explicar para ela. Já os pôster, não, o pôster está exposto e ele tem alguém, e tem que ter alguém ali do lado para explicar. Por isso fala que não é autônomo. No artigo científico, a pessoa escreve o artigo científico e publica nos veículos corretos. Só que a pessoa lê, ela vai entender. Agora, no pôster, não. O pôster precisa ter alguém do lado para estar explicando ele. Então, eles pressupõem ao seu lado a presença dos autores ou dos seus representantes para complementarem suas informações, que, em geral, são bastante sumárias. Como o pôster utiliza textos, imagens e outras expressões visuais, e também é apresentada oralmente. Ele é considerado um evento comunicativo multimodal, tá? Um pôster serve para comunicar de maneira resumida os conteúdos de determinado tema acadêmico ou os resultados de pesquisa e de extensão, certo? O pôster, o que um pôster deve ter? Bom, gente, sempre tem que ter clareza, porque como a gente fala, você tem que pensar no público-alvo que vai ler isso aí. Qual que é o público? O público, ele é muito diversificado. Ok? Então, por isso a linguagem, ela tem que ser clara, tá? Tem que ser clara. A linguagem tem que ser objetiva sempre, né? Ter clareza nas questões que se refere à pesquisa científica, aos textos de divulgação científica, eles têm que ter objetividade, tá? Ter clareza, texto e o máximo de figuras. Por quê?
O texto é a parte escrita, a linguagem verbal. As figuras são os recursos visuais, né? Às vezes a linguagem não verbal também, às vezes é uma fotografia, para poder entender melhor, porque às vezes tem muita complexibilidade naquele assunto, naquela pesquisa, naquele tema que está sendo abordado. E somente o texto não é possível tanta clareza. Então, eles utilizam de recursos visuais, de linguagem, de linguagem mista, linguagem não verbal, né, para poder passar essa clareza no texto. Então, tem fotos, tabelas, recursos gráficos possíveis, né? Então, são os recursos visuais que a gente chama. O que ele também tem que ter? Organizar as informações de modo que as ideias centrais do trabalho sejam facilmente compreendidas. Por isso que tem lá, né? Tem as objetivo, a metodologia, a justificativa, as considerações finais, as referências bibliográficas. Pode ver que tem toda uma organização diante desse pôster, tá? O texto do pôster deve ser legível e uma distância de pelo menos... a pessoa tem que estar a 2 metros do pôster, tem que conseguir ler, tá? Por isso que tem que ser legível. Sugere-se o uso de fonte Arial, tamanho 20 ou superior, porque aí dá para ler a 2 metros de distância. Aqui eu coloquei um exemplo, né, na prática ali da Unip, tá? Depressão e os distúrbios do sono, insônia e hipersonia. Veja, hipersonia. Aqui nós temos, não dá para ler porque está muito pequenininho, tá? Mas tem que ter lá o nome do trabalho, o nome dos autores, a instituição onde eles realizaram essa pesquisa, e isso tem que constar aqui. Aqui tem até mais informação, né? Tem o nome dos autores, né? O orientador dessa pesquisa, enfim, e tem que ter o local onde foi realizada essa pesquisa. Observe aqui, ó. Nós temos aqui a introdução, né? A introdução possui o tema, a justificativa, os objetivos, o objetivo e justificativa, o método de materiais, aí depois tem os resultados, a conclusão, né? A conclusão são as considerações finais, é a mesma coisa, considerações finais e conclusão é a mesma coisa. E também referências bibliográficas. Então, esse aqui é um pôster, né, que foi feito pelo Unip, né, alunos da Unip, depressão e os distúrbios do sono, insônia e hipersonia. Então, veja que aqui é um exemplo daquilo que a gente está falando de um pôster, tá? Lembrando que ele não é autônomo, ou seja, você não vai expor, divulgar ele e sair. Os autores têm que estar do lado dele para explicar esse pôster, o que acontece ali. Então, ele não é autônomo como artigo científico. Precisa... como o tema depressão e distúrbio do sono não é um tema assim de tamanha complexibilidade, porque muita gente conhece um pouquinho do assunto, né? O mínimo que for sabe um pouco sobre isso, não teve nenhum recurso visual. Eles só colocaram uma imagem aqui de uma pessoa deitada para chamar um pouco mais a atenção, mas um recurso visual que ajudasse a explicar o conteúdo aqui, o texto, a linguagem verbal, não tem. Mas se o assunto é muito complexo, se o assunto é difícil de explicar através de palavras, então aí eles utilizam os recursos visuais para isso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, por favor, só fazer a pergunta aí e eu explico, ok? Então vamos para a apostila agora, para terminar de explicar a questão, terminar essas atividades. Que página que eu tô? Acho que é a 30. Isso que já foi. Vou voltar um pouquinho, né? Que eu acho que eu fui muito. 30. Aqui. Aqui fala, na elaboração de um pôster com base em um artigo científico, em que consiste, na sua opinião, a maior dificuldade? Bom, gente, é na sua opinião, mas eu já dei a minha, tá? Que você tem uma pesquisa ali, que você levou muito tempo para ser feita, e de repente você tem um espaço limitado, e você tem que colocar
um máximo de informação assim, com clareza para a pessoa entender, mas ao mesmo tempo você tem que sintetizar, você tem que limitar, você tem que abreviar, você tem que reduzir suas palavras para caber ali diante daquele texto, né, do pôster, porque o pôster não é grande, né, ele é pequeno, ele tem um tamanho, a letra tem que ter um tamanho maior, porque a pessoa, estando numa distância de 2 metros, ela tem que conseguir ler, né? Então, a maior dificuldade que se tem aí, que a gente pode ver, é de acordo com o espaço disponível no pôster, para que possa passar toda a informação, né? A informação ali diante daquela pesquisa. Então, a opinião aí, né, a minha opinião diante do pôster, a maior dificuldade que se tem é passar a informação de forma sintetizada, de forma abreviada, de acordo com o espaço disponível que o pôster tem, tá? Porque ele não é grande, ele é pequeno. 90 centímetros de largura e 120 de comprimento, não é grande. Então, continuando, para uma pesquisa, não. Diferencia a citação direta e a citação indireta. Gente, isso aqui não é difícil, tá? Por exemplo, não vou falar assim do artigo científico, vou dar um outro exemplo de citação direta e citação indireta, de acordo com um texto narrativo, por exemplo, para vocês poderem entender. Quando o narrador, vamos supor, narrador observador, tá contando o texto, quando ele coloca o travessão e a personagem fala, né, para colocar a fala da personagem, ele está usando uma citação direta, tá? Quando ele conta o que a personagem falou, ele está usando uma citação indireta, tá? Por exemplo, vamos supor, a minha mãe disse, Rosângela, não esqueça de buscar os meus remédios na farmácia. Quer dizer, eu fiz uma citação direta quando eu reproduzi a fala dela, de forma fiel, tá? Quando eu falo assim, minha mãe falou para eu pegar, não esquecer dos remédios dela na farmácia. Eu não estou sendo fiel à fala dela, eu estou contando o que ela me falou, mas sem usar as palavras exatas dela. Então, isso é uma citação indireta. Isso acontece também no artigo científico, tá? Tem a citação direta, que é quando se transmite literalmente a fala mencionada ali no texto, né? Mencionado o texto fielmente, o texto da pesquisa é mencionado fielmente, e tem a citação indireta, que é quando o texto é reescrito, mas com outras palavras. Veja que no outro exemplo que eu dei, que não é dentro do científico, mas no narrativo, minha mãe diz, Rosângela, não esqueça de buscar meus remédios na farmácia. Isso seria uma citação direta, porque eu estou transcrevendo literalmente o que ela falou, tá? Agora, quando eu falo, minha mãe diz para eu não esquecer de buscar os remédios na farmácia, eu estaria fazendo uma citação direta. Eu estaria falando o que ela disse, mas eu estaria reescrevendo o que ela disse com outras palavras. Então, dentro de um texto científico, a citação direta é quando se transcreve literalmente o texto mencionado. Agora, na citação indireta, é quando esse texto é reescrito, mas com outras palavras, tá? Então, a citação direta, repetindo, é quando se transcreve literalmente o texto mencionado, tá? Ele é fiel àquilo que foi mencionado, ele reproduz igualzinho. Agora, na citação indireta, é quando o texto é reescrito, mas com outras palavras. Não é fiel, não é literal ao texto lá, tá? Porque aí seria citação direta, ok? Caracteriza a linguagem mais comumente empregada na redação, desculpa, gente, de um artigo de opinião. Gente, a linguagem tem que ser formal. Você está falando de um artigo científico, você está falando de uma pesquisa, o pôster científico também tem que ter linguagem formal, tá? A norma padrão, linguagem formal. Se ainda mais também tem a objetividade desses textos, né? 8. Analise os itens selecionados a seguir: formulação de hipótese, coleta de dados, observação de um fato. Os itens mencionados são etapas simplificadas do estudo científico. A ordem lógica em que eles devem aparecer, qual que é? Bom, o primeiro é a observação de um fato.
Primeiro vai observar-se um fato. Depois, vai formular hipótese. Então, é a formulação de hipótese. E depois, aí que vem a parte da coleta de dados. Então, ficaria 2, 3 e 1, tá? Não, aqui, ó, aqui ficaria, esse aqui seria o 1, seria o 2, vinha depois. Esse aqui seria o 3, esse aqui seria primeiro. Então, ficaria 3, 1 e 2 na sequência, tá? Olhando aqui, ó, na ordem, esse aqui viria em segundo, ó, formulação de hipótese. A coleta de dados viria em terceiro. E a observação de um fato viria em primeiro. Então, vem primeiro 3, depois o 1 e por último 2, tá? Então, 3, 1, 2 é a letra E mesmo, ok? Só para terminar isso aqui rapidinho, tá? E encerrar essa parte, vamos ler aqui. É evidente que a vitamina D é importante, mas como obtê-la? Realmente, a vitamina D pode ser produzida naturalmente pela exposição à luz do sol, mas ela também existe em alguns alimentos comuns. Entretanto, como fonte dessa vitamina, certos alimentos são melhores do que outros. Alguns têm uma quantidade significativa de vitamina D, naturalmente, e são alimentos que talvez você não queira exagerar: manteiga, nata, gema de ovo e fígado. Então, vamos ver o texto 2 agora. Todos nós sabemos que a vitamina D é crucial para a saúde, mas a vitamina D é realmente uma vitamina? Esta está presente nas comidas que os humanos normalmente consomem. Embora exista em algum percentual de gordura do peixe, a vitamina D não está em todas as dietas, e a não ser que os humanos artificialmente incrementem um produto alimentar, como o leite enriquecido com vitamina D. A natureza planejou que você a produzisse em sua pele e não a colocasse direto em sua boca. Então, seria a vitamina D realmente uma vitamina? Então, veja que os textos ali, o foco aqui do assunto ali é a vitamina D, né? Então, vamos lá. Frequentemente circulam na mídia textos de divulgação científica que apresentam informações divergentes sobre o mesmo tema. Comparando os dois textos, constata-se que o texto 2 contrapõe-se ao texto 1 quando enfatiza que a vitamina D é mais comumente produzida pelo corpo do que absorvida pelos alimentos. O texto 1 fala que a gente pode adquirir essa vitamina D através dos alimentos. E o texto 2 fala, ele fala que não, né? Que a pele não vai colocar na boca, mas vai adquirir ela na pele, não é através dos alimentos. A principal função do artigo científico é o quê? Divulgar os resultados de uma pesquisa. Esse é o principal objetivo sempre de uma pesquisa, tá? Vai haver novas descobertas, vai fazer novas descobertas, né? E vai divulgar esse resultado para a população. Pessoal, eu encerro aqui.